Graça e paz abençoados, glória a Deus pelas nossas vidas. Tivemos uns dias sem transmitir a live, mas hoje nós estamos de volta e hoje nós vamos continuar a segunda parte de O Dia do Senhor. Então, agradeço a Deus pela minha vida, agradeço a Deus pela família, agradeço a Deus por todas as famílias, todas as pessoas que vão estar assistindo essa live, esse culto online. E a oração que eu faço a Deus nesta noite é esta: gratidão a Deus pela tua vida, pelo teu trabalho, por tudo que está na tua mão, na tua frente, e que o livramento já foi dado para a tua vida lá na cruz. Agora, para tomar posse, tem que compreender a palavra e trazer a existência para o nosso mundo material. Vamos louvar aqui um corinho aqui. Obrigado, Senhor, por este momento maravilhoso. Tivemos um dia abençoado, uma manhã maravilhosa, uma tarde gloriosa, e agora estamos celebrando nesta noite o teu nome que está acima de todos os nomes, Jesus Cristo, o nosso Cristo que ressuscitou e nos deu a vitória ali na cruz. Obrigado, Senhor. E é com muito amor e dedicação nesta noite que eu estou aqui para ser usado como vaso para transmitir a tua palavra, porque os teus filhos atrás dessa tela, os filhos que estão ouvindo, Pai, todos estamos necessitados da tua gloriosa e magnífica palavra, como diz que é a água cristalina, a água que corre, um manancial de águas maravilhosas. Ó Senhor, obrigado. Adoração do fundo, do mais profundo do nosso coração.
Vamos cantar um corinho aqui, ó. Na hora do corinho, você enche o peito e glorifique a Deus. Se você não sabe a letra do hino, mas dê graças a Deus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Enche o peito. A ele a glória. Profundas riquezas, o saber e o conhecereis. Quão insondáveis seu juízo e os seus caminhos. A ele a glória, a ele a glória. Para sempre, amém. Glória a Deus. E você, para adorar o Senhor com esse corinho, você pode cantar ele várias vezes e deixar o Espírito Santo trabalhar na sua vida, para que a palavra supra efeito na tua vida poderosa. Então, meus queridos, como anunciado, nós vamos dar continuidade à palavra de Deus, o dia do Senhor. E no próximo domingo, já anunciado, nós vamos falar da nossa posição em Cristo. Hoje, agora, você sabe a sua posição em Cristo? Você pode estar dizendo aí, eu estou afastado da igreja. Mas que igreja, querido? Eu tenho mensagem aí no YouTube sobre o que é a igreja. Ninguém se afasta de Deus. Você sabia que ninguém se afasta de Deus? Você pode achar que está afastado de Deus, mas Deus está na tua vida. O Espírito Santo dele habita na tua vida. Ele pode estar desativado. Mas no momento que você ouvir esta palavra e passar a crer, a palavra diz que quando você passa a crer, você é batizado com o Espírito Santo. O Espírito Santo passa a manifestar-se na sua vida, a atuar na sua vida. E sua vida pode mudar. Porque o milagre de Deus não é na denominação que você busca. O milagre de Deus está dentro de nós. E quando nós ouvimos a palavra, o milagre se transforma na nossa vida. Vem do mundo espiritual para o nosso material. Isso é tudo estudo que a gente estuda e vai aprendendo, né? Então, às vezes a pessoa fala assim, se eu tivesse conhecido esta palavra há mais tempo. Não, mas o tempo de Deus vem na hora certa, no momento certo. Um dia para Deus vale como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, se eu tenho um pouco de anos de vida, eu não sei. Mas só sei que o pouco de vida se eu tiver pela frente, todos os dias, todas as horas, todos os minutos e segundos, eu vou aproveitar. E não deixar de nunca na minha vida estar glorificando esse Deus maravilhoso. Glórias a Deus. Então vamos pegar a nossa espada aqui da batalha, porque no exército, as forças armadas de cada país, nenhum exército vai para a guerra sem provisão.
E a provisão do cristão está aqui, ó. Mas você tem que localizar aqui na Bíblia, que a palavra Bíblia significa biblioteca de livros. Qual livro é dedicado hoje para você? Para mim e para você. Então, no estudo passado, nós falamos do dia do Senhor. Primeiro dia da semana, que as pessoas acham que é o domingo, que estava falando lá em Atos dos Apóstolos. Vamos ver aqui onde foi que nós paramos aqui. O dia do Senhor está aqui, né? Primeiro dia da semana, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 7. 20, versículo 7. O apóstolo Paulo está em Troade, né? Divulgando o evangelho a respeito da vinda de Jesus naquela época, né? E no versículo 7 diz assim: no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão era uma prática entre os judeus, que toda vez que eles se reuniam, eles partiam o pão. Era uma espécie de comunhão. É igual aqui nas nossas regiões, quando chega uma pessoa, a primeira coisa que a dona de casa faz, oferece um café, um lanche. E lá, quando eles se reuniam, eles partiam o pão, né? E comiam todos juntos, celebrava. E celebrando o pão ali, logicamente, adorava a Deus, né? Porque o motivo de nós sermos cristãos, meu querido, é de nós não esquecermos que em todo lugar que nós estivermos, devemos glorificar esse Deus maravilhoso. Cristo. Cristo é Deus. Viu? Cristo é Deus. No primeiro dia da semana, estamos nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até meia-noite. Né? Então, Paulo estava pregando ali e o Espírito Santo estava manifestando ali nele, que ele pregou até meia-noite, né? E aqui vai acontecer muitos fatos. Mas nós estamos estudando aqui e pegamos esse versículo, não é versículo isolado, para se referir ao dia do Senhor. Então, para os judeus, o primeiro dia da semana era e é o sábado, né? Porque os judeus, alguns judeus, não recebeu Jesus, o Messias, naquela época. Hoje, alguns judeus estão esperando ainda o Messias. Assim como os crentes estão esperando Jesus vir nas nuvens, né? Que nunca vai acontecer isso, porque já aconteceu. Viu, querido? Jesus ia vir nas nuvens para fazer juízo aos judeus. E ele veio no ano 70. A Bíblia não conta, porque já tinha acontecido a história, né? Todas essas cartas que o apóstolo Paulo escreveu foram datadas antes do ano 70. As dos apóstolos de Jesus de Nazaré também. O que, pastor, você está falando? Apóstolo de Cristo e apóstolo de Jesus de Nazaré? Pois é, Jesus de Nazaré ele tinha 12 apóstolos. Cristo só tinha um apóstolo. Vem cá, você está entendendo o que eu estou falando? Jesus de Nazaré, antes da cruz, ele tinha 12 discípulos. E você, que ainda não tinha nascido, que era gentil, se você estivesse lá em Jerusalém, ele deu ordem aos seus discípulos para não pregar para você ou para mim, que era gentil. Porque a nossa salvação aconteceu, a nossa introdução, a nossa colocação nas alianças de Deus só foi depois da cruz, na ressurreição de Jesus. Aí veio a salvação para os gentios, a todo o povo que crê pela fé em Jesus Cristo. Jesus de Nazaré tinha 12 apóstolos,
depois da cruz, o Cristo ressuscitado, o outro, como diz Romanos 7,4, ele só tinha um apóstolo, era o apóstolo Paulo. Ele revelou a graça de Deus para o apóstolo Paulo pregar para nós. E é isso que eu estou fazendo hoje. E antes de nós prosseguirmos aqui, nós já lemos um versículo aqui, o primeiro dia da semana. Até hoje eu vejo no Facebook algumas pessoas dizendo que o domingo é o dia do Senhor. Então, depois da cruz, não tem sábado, não tem domingo, não tem dia nenhum especial. Todos os dias são especiais. Não tem um dia específico especial. O sábado, o primeiro dia da semana, que nós vamos ver também lá na lei, na Torá, um versículo lá para nós concluirmos esse estudo, esse aprendizado. É um aprendizado. E antes de eu prosseguir, eu quero falar com os irmãos o seguinte. Eu estou pregando a verdade de Deus. Jesus, antes da cruz, quando estava aqui pregando para os judeus, ele disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele estava dizendo que aquele povo que ele estava pregando, ainda futuramente ia conhecer a verdade de Deus. E a verdade de Deus ia libertar eles. Então, quem crê essa verdade, hoje, liberta-nos. Porque a libertação que Jesus fez na nossa vida, aconteceu lá no Calvário. E quando você passa a entender e compreender a graça de Deus que foi feita lá na cruz, você recebe a libertação da tua vida, porque ela já foi feita para você, mas falta você receber ela. Aqui tem um versículo que diz assim, ó, Colossenses, vamos ler aqui em Colossenses 1,13. Esse versículo era mais para os judeus, porque nós não estávamos na lei, nós já nascemos na graça. Você sabia? 1,13 diz assim, ó, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, para o reino do Filho do seu amor. Quem era o império das trevas? Era a lei. A lei era o ministério de morte. Tudo que você fizesse e fosse contra a lei de Deus, você era morto. Pagava com a vida. E nós vamos ver aqui, até o sábado, era um mandamento da lei. Pastor, mas e esse mandamento é para nós hoje, guardar o sábado? Não, senhor, meu querido. Você pode guardar todos os dias da sua vida, em reverência a Deus, porque todos os dias são santos. Porque na lei, Deus reservou um dia para os judeus descansar de toda obra carnal. Nós que já nascemos depois da cruz, nós já estamos no descanso de Deus. Quando Deus fez o mundo, no sétimo dia ele descansou. Mas nós que nascemos depois da ressurreição de Cristo, que aconteceu a graça lá na cruz, nós já estamos no descanso de Deus. Daqui a pouco eu vou mostrar onde está isso, falando isso. Mas nós vamos ver aqui o mandamento da lei. Esse mandamento é para nós? Não. Porque quem hoje segue esse mandamento de guardar o sábado e não guarda ele da maneira que está aqui, não vale. Mesmo guardando todo, Deus não recebe esse sacrifício. Quer um sacrifício. Vamos ver aqui em Êxodo. Vamos lá no Velho Testamento. Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20, vamos ver aqui. Capítulo 20, aqui vai estar os 10 mandamentos. Esses 10 mandamentos, a subdivisão dele, com os 10 mandamentos, somava-se 613 mandamentos. A irmã Sônia, por favor, tem pessoas aí assistindo? Tem? Eu quero mandar um abraço para vocês que estão assistindo aí. Esse culto maravilhoso. E eu queria falar que eu ia falando lá e passei para frente, não falei.
Eu queria falar uma coisa muito importante para você. Como eu ia falando, eu estou aqui pregando a verdade de Deus. Então, contra o pastor, contra o padre, contra qualquer pessoa que está pregando a palavra que não é a verdadeira, eu não tenho nada contra a pessoa. Eu estou contra o ensinamento errado. Mas você, meu querido, que você é de qualquer religião, você é meu irmão em Cristo. Mesmo você estando em qualquer religião, você é meu irmão em Cristo. Porque Cristo, quando morreu lá na cruz, ele derramou o sangue. Não porque eu estou aqui falando dele, ele não derramou o sangue, não foi só pela minha vida. Ele derramou o sangue lá pela tua vida também. Agora, o fato de você estar num lugar que não está pregando a verdade, você não tem culpa. Até você conhecer a verdade. Agora, você conhecendo a verdade, estando lá, você está no erro. Viu? Então, eu não tenho nada contra você, católico, espírita, evangélico, né? Qualquer religião não tem nada contra a pessoa. Agora, eu tenho sim pregar contra os falsos ensinamentos. Porque quem está pregando o evangelho da circuncisão está fora do plano de salvação de Deus. Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos dos Apóstolos, contava a história de Jesus de Nazaré, o que ele veio fazer aqui. E era para os judeus, não era para nós. O nosso evangelho é o evangelho da incircuncisão, que está nas 14 cartas que o apóstolo dos gentios escreveu. Você sabe quem é o apóstolo gentil, né? Eu revelei aqui, o apóstolo Paulo. Mas que nas cartas também tem muita coisa da lei que Paulo citou aqui. Que nós não devemos seguir a lei, nós seguimos o Cristo ressuscitado. E como nós lemos lá em Gálatas 2:20, nós vivemos pela fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou lá na cruz pela minha vida. Né? Aí a pessoa me perguntou, e o que é que nós vamos seguir se você está falando que esses mandamentos eram da lei e que nós não estamos na lei? Nós vamos seguir Cristo, mediante a fé em Jesus Cristo. Vamos seguir Deus por meio de Jesus Cristo, mediante a fé. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Na lei, os judeus, a lei era só para os judeus. Não tinha estrangeiro no meio, que gentil, a palavra gentil significa estrangeiro. O povo, segundo a carne que Deus escolheu na primeira aliança, eram os judeus. Não tinha estrangeiro no meio. Lá no templo de Jerusalém, quando estava de pé, só poderia assistir o culto lá. Na lei, quando a lei estava de pé mesmo, os judeus. Nem as mulheres entravam no salão dos homens, era separado. Então, aqui em Êxodo 20, no versículo 8, vamos ver se 8 começa a falar do sábado. Lembra-te do dia de sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias vai contar o que é que Deus fez. E ele reservou para o seu povo daquela época, que eram os judeus, um dia especial. Para eles descansar o corpo e adorar o Senhor num dia específico, que era o sábado. Está entendendo? O primeiro dia da semana. Era o 7º, era o sábado. Se hoje falar o primeiro dia da semana no nosso calendário hoje, não existe isso. Hoje é domingo no nosso calendário. Mas não é. É um dos dias do Senhor, porque o dia do Senhor para nós, o nosso descanso não é da carne, o nosso descanso é do nosso espírito. Viu?
Na firma que nós trabalhamos, por exemplo, tem um dia de folga. Você não sabe se é na terça, na quarta, é o que eles determinar lá. E um domingo, ou 2 por mês, mas na lei era o sábado. Né? Então a gente não pode confundir a lei com o Velho Testamento com o Novo Testamento. Nós estamos na nova aliança. Nós estamos, quando Jesus de Nazaré estava aqui, ele disse, ó, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Depois da cruz, nós caminhamos num novo e vivo caminho. O evangelho nosso é o evangelho das boas novas. Né? Evangelho das boas novas. O que é boas novas? Que transmite paz, que transmite alegria, que transmite milagre na nossa vida, que transmite maravilhas. Os irmãos perdoam pela tosse, porque ainda estou aqui, não passa essa tosse. Mas vamos prosseguir. Então, era um dia da lei da Torá. Nos esses 10 mandamentos, a subdivisão dele, que eu já falei aqui, totalizava 613 mandamentos. Em Levítico, aqui vamos ver aqui em Levítico, passando aqui para frente, para nós irmos lá para o Novo Testamento. Levítico é logo após o Êxodo. Levítico 16, 31. Nós vamos só citar esse versículo. Glória a Deus. Está vendo, meus queridos? Uma mensagem poderosa dessa, e todas as mensagens que eu já preguei aqui, é que uma multidão de gente está ouvindo e colocando em prática na vida. Aí a pessoa quer receber um milagre, vai atrás de um homem que tem o título de pastor. E eu já preguei aqui que depois da cruz não existe pastor como cargo. Eu estou aqui exercendo o dom de pastor, o dom de apóstolo, o dom de evangelista, o dom de mestre, o dom de evangelista. 5 dons espirituais. Não é cargo. Né? Quando eu vou pregar para uma pessoa, eu executo na minha vida esses dons, ministrando a palavra para a pessoa. Levítico 16, 31. Diz aqui, ó. E outra coisa, olha. Uma mensagem desta aqui, ó. Uma mensagem dessa aqui, ó. Para a gente pregar uma mensagem dessa aqui, ó. Mexe na Bíblia inteira. Outros livros, Bíblias, várias, que tem várias traduções diferentes para a gente ver o determinado sentido da palavra. O Velho Testamento foi escrito no hebraico. O Novo Testamento em aramaico, em grego. Então, é uma linguagem diferente da nossa do português. Totalmente diferente. Né? Que tem coisas que as pessoas, por não saber o significado da coisa, da palavra, pregam errado. Por exemplo, outro dia eu falei aqui, ó. A pessoa me perguntou, ela fez umas perguntas, aí eu fiz outra pergunta para ela. Eu perguntei para ela, você sabia que quando Pedro negou a Jesus, que Jesus falou a respeito do galo, não era o galo, aquela ave que nós temos aqui que canta de madrugada, a madrugada inteira, o galo e a galinha, não era aquele galo. Porque a cidade de Jerusalém, antes da cruz, era considerada a cidade santa. Hoje não é mais, porque tudo já aconteceu. Hoje é uma cidade normal. As pessoas consideram ela santa porque se tornaram religiosos e vão para lá para idolatrar algumas coisas onde Jesus passou, a parede do muro que sobrou do ano 70 do templo, e assim por diante. Então, eu já até falei aqui o que era. Não era um galo animal. Né? E tem muitas outras coisas que foi citada aqui na Bíblia, que não é igual a pessoa pensa que é literal. O galo cantou realmente, mas não era um animal. E se você que está assistindo aí, ó, você pode, aí nos comentários aí, você pergunta aí,
Deixa o seu telefone que eu mando a resposta para você e mando umas mensagens maravilhosas para você. Viu? Que galo era esse? E tem várias curiosidades. Por exemplo, Elias, quando estava na caverna lá, aqueles corvos que alimentaram Elias, era animal? O que é que você acha? Né? Então, por isso que com a era da internet, ainda tem muita gente preguiçosa. Está com a biblioteca na mão, que todo mundo hoje, quase todo mundo tem um celular potente, é um computador. E não pesquisa as coisas, ainda estão sendo enganados por falta de sabedoria. Jesus disse, conhecereis a verdade vos libertará. Porque a libertação foi feita na cruz. Mas para acontecer a libertação na tua vida, você tem que tomar posse da palavra. A palavra que você tem que estar ouvindo aí, tem que ser acompanhada pela fé. Mas não é a tua fé. Que a Bíblia fala de 3 tipos de fé. É a fé que está em Efésios 2:8. Anota aí para você depois ler. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não é a tua fé. A fé junto com a graça, um dom de Deus, dada para nós. Porque as coisas sobrenaturais que aconteceu, a nossa fé comum não tem capacidade de crer. A pessoa crê duvidando. Né? Ela quer um milagre. Mas será que Deus vai fazer isso na minha vida? Do verbo ser, se. Será? E na graça, a palavra diz que nós temos que orar não pedindo. Você quer um milagre na tua vida? Já agradeça a Deus. Obrigado pelo milagre na minha vida, Senhor. Não peça, porque o milagre já foi feito na tua vida. Agradeça pelo milagre. Tu quer um milagre de cura material, cura espiritual. Espiritual, entre aspas, porque tudo espiritual para nossas vidas, querido, foi feito na cruz. Se você está em Cristo, vivendo o verdadeiro Cristo, a palavra diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Vamos prosseguir. Vamos ler aqui que o tempo está passando aqui. Nós começamos mais ou menos 7h10, mas não vamos fazer igual o Paulo, não vamos até meia-noite, não, porque Paulo foi até meia-noite, viu? Na pregação que nós lemos lá, capítulo 20, lá. Né? 16:31. Vamos ver aqui, ó. Festa anual das expiações. Esse sábado aqui, ó, essa festa da expiação era comemorada no sábado. Vamos ver aqui o que é que diz, 31. É sábado de descanso solene para vós outros. E afligirei a vossa alma. É estatuto perpétuo. Estatuto perpétuo. Tempo indeterminado. Que a lei reinou até João e os profetas. A palavra diz que João, aquele que pregava, João e os profetas. E Jesus veio naquela época. João Batista anunciava a vinda de Jesus, o Messias. Ele diz, olha, arrependei-vos, raça de víbora. Né? Ele está falando lá na pregação em Mateus, falando para os judeus, raça de víboras. Né? E eu vou batizar vocês com água, mas vem um após mim, que é mais poderoso que eu. Este vos batizará com o Espírito Santo. Depois da cruz, meu querido, não existe batismo em água. O nosso batismo aconteceu lá na carta de Romanos, capítulo 6, 3, ou 3, 6, e assim por diante. Nós vamos ver daqui a pouco, confirmar. Diz aqui, ó, afligirei a vossa alma. O que é isso? Irmã Sônia, o que é? Sabe mais ou menos o que é isso? Afligirei a vossa alma. Vamos ler aqui de novo. 31, né? É sábado de descanso solene para vós outros. E afligirei a vossa alma. É estatuto perpétuo. O que é afligir a alma? Incomodar, tipo assim. Era uma palavra traduzida, o jejum. Então, essa festa era celebrada de ano em ano, num dia de sábado, e nesse dia ninguém podia comer nada, nem beber nada. Era um sábado solene do Senhor. Isso era de ano em ano.
O sábado era comemorado toda semana, o 7º dia, mas esta festa da expiação era de ano em ano. E nesse dia ninguém poderia comer nada. Vamos ver aqui que afligirei a vossa alma, né? Dia do perdão, aqui no próprio texto diz aqui, ó, dia do perdão dos pecados das pessoas. Que pecado era esse? Porque quem estava na lei tinha o pecado do tempo de Adão, que era o mesmo dos judeus, que era transgredir a lei. O pecado de Adão, ele transgrediu a lei. Deus disse, olha, não comerás dessa árvore aqui, porque o dia que comeres, certamente morrerás. Transgrediu a lei. Era o pecado. E os judeus, qual era o deles? Transgrediram a lei também, não cumpria a lei. 603 mandamentos e não cumpria. Vocês lembram quando Davi, um filho de Davi, matou um irmão por causa que houve um incesto na família? Né? Ele matou o irmão, e Davi, para cumprir a lei, tinha que pegar o filho e levar para o sacerdote, e o sacerdote levava para ser morto, apedrejado. Davi escondeu o filho em outra cidade. Ele não cumpria a lei. Estou dando um exemplo grande. E vários outros exemplos que tinha lá. Aquela mulher que no tempo de Jesus escrevia na areia, que tem até um significado do que Jesus escrevia na areia. Tem um significado daquilo também. Ó. Se você quiser saber essas coisas, põe aí nos comentários, manda seu zap aí que eu mando essa resposta tudo, nos textos. Jesus escrevia na areia, tem um significado, era uma passagem da lei. E trouxeram uma mulher que adulterou. E eles disseram para Jesus, segundo a lei, essa mulher adulterou, ela tem que ser morta, né? Mas eles só levaram a mulher. Porque pela lei tinha que levar o adúltero também, junto com a mulher. Mas Jesus disse, olha, quem não tiver pecado, é a mesma coisa que Jesus tivesse dito assim, ó, quem cumpre a lei, atira a primeira pedra. Porque o pecado, Jesus disse, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. O pecado dos judeus era que eles não cumpriam a lei. Já levaram só a mulher, já ia pela metade. Aí Jesus foi saindo um a um, que eles não cumpriam a lei, que estava cheio de pecado. Mais pecado que aquela mulher. Foi saindo um a um, Jesus perguntou para a mulher, mulher, quem é que teus acusadores? Eles foram embora. Então vai e não peca mais. Né? Então, aquele povo que levaram aquela mulher, ele não estava cumprindo a lei. E Jesus cumpriu a lei? Cumpriu. Eles disseram lá em Mateus, no livro de Mateus, tu viesse anular a lei? Jesus disse, não, eu não vim anular a lei, eu vim fazer cumprir. Eu vim para cumprir a lei. E na cruz, ele cumpriu essa lei por nós. Se ele não tivesse cumprido, nós tínhamos que cumprir a lei. Os 603 mandamentos. Ele cumpriu na cruz por nós. Glória a Deus, aleluia. Viu, meu querido? Nós não dava conta de carregar o peso que Jesus carregou da humanidade nas costas. O pecado do povo inteiro, ele levou na cruz. Né? Então, afligirei a sua alma, era um jejum, e nesse dia, quando, no dia de sábado, a pessoa não poderia caminhar mais do que uma milha. Não poderia acender fogo. Até eu separei um versículo aqui que ele pegou um homem aqui em Números. Vamos ver aqui em Números, voltando aqui, ó. Né, para frente, aqui, Números 15. Eles pegaram um homem acendendo um fogo no dia de sábado. 15:32. Vamos ver aqui, ó. Estando, pois, os filhos de Israel no deserto, acharam um homem apanhando lenha no dia de sábado. Tá vendo? Apanhando, não podia acender fogo, não podia ir atrás de lenha. Né? Quando eles estavam no deserto, que eles se alimentavam do maná que caía do céu, eles pegavam o maná na sexta-feira, porque no sábado não podia pegar, não caía, Deus não mandava. E Deus falou com Moisés, Moisés, no sábado vai cair o maná do céu. E cada pessoa vai pegar uma porção para cada um. Quem come mais de uma porção, pega duas. Se pegar mais de duas, vai apodrecer, criar bicho. Está tudo escrito aqui no Cristo. É porque as pessoas preguiçosas, nomearam um homem determinado de pastor,
que quer ser o intermediário entre os homens e Deus, que não existe mais isso, e fala, ora por mim, faz isso por mim. Você acha que Deus vai receber o sacrifício de um homem pela tua vida? Não vai nunca. Não peça oração para mim, que eu não vou orar por você não, porque Deus não vai receber a minha oração intercedendo por você não. Você já foi lavado e remido lá na cruz. O mesmo poder que eu tenho, você tem diante de Deus. Deus opera através de nós. Mas a oração que era feita por intercessão pelos homens era antes da cruz. Depois da cruz, quem intercede por mim e por você é o Espírito Santo de Deus, querida. Não é homem não, nem mulher de canela de fogo que diz que de madrugada Deus falou com ela e mandou um recado para você. Tudo mentira. É tudo mentira isso. Olha, Deus me falou aqui, está mandando para você isso aqui, isso é mentira. Viu? Por isso que eu anunciei, olha, eu não tenho nada contra você. Eu tenho contra quem está pregando a mentira, que não conhece a palavra e está pregando essas heresias. A palavra diz que nós não sabemos orar como convém. E quem intercede por nós diante de Deus é o Espírito Santo que habita em nós. Quando nós, às vezes, sabendo da palavra e quer pedir alguma coisa a Deus, o Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis. Ele habita em mim. Não precisa você orar por mim, que Deus não vai fazer nada através da sua oração para me abençoar. Não, porque eu já fui abençoado lá na cruz. Você já foi abençoado lá na cruz. Todas as bênçãos que eu preciso, todas as bênçãos que você precisa, Jesus ganhou-as lá na cruz. Viu, querido? É a verdade. Por isso que eu disse, olha, eu não tenho nada contra você que está numa religião. Você está sendo enganado. Você está sendo enganada. Ah, o pastor mandou um recado. Não existe pastor como cargo depois da cruz. É dons. E você que está levando dízimo, oferta em dinheiro para a denominação, isso aí Deus não recebe não. Você está dando para o homem ficar rico e você na miséria. Tem pessoas que estão vendendo cama, tem pessoas que estão vendendo geladeira, tem pessoas que estão dando carro, estão dando tudo e vivendo na miséria para enriquecer esses homens que se dizem homens de Deus que não tem nada a ver. É verdade? Viu? Isso aqui eu prego aqui, no meio da rua, em qualquer lugar. Eu fui designado pregador da palavra da verdade de Deus. Se essas igrejas que diz que é a igreja fosse de Deus, na pandemia não tinha fechado não. A de Deus não fechou não. Eu continuei pregando. E continuo pregando. Porque não fecha. A igreja somos nós. A igreja somos nós. E quando nós nos reunimos, formamos o corpo de Cristo. O corpo de Cristo não é um boneco. O corpo de Cristo não é imagem. O corpo de Cristo é os cristãos reunidos, glorificando, recebendo a palavra e por meio da fé, adorando a Ele. Viu, querido? Isso aqui é verdade. Mas essa mensagem para mim não te interessa. Essa mensagem que eu estou pregando aqui, as mensagens que eu prego não te interessa, porque você está numa religião, você quer estar acomodado numa religião. Você pede a um homem ou a uma mulher para fazer isso, no mundo espiritual para você e não acontece nada. Vivendo pela sorte. Eu não. Eu vivo pela fé. Eu vou até ler esse versículo aqui. Ó. Vamos lá para o Novo Testamento. Gálatas 2. Pois que eu conheci a verdade, querido, eu vivo assim, olha. Gálatas 2:20. Eu não preciso eu preciso de Deus. Que é um Cristo ressuscitado. Olha aqui, ó. 2:20. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, nesse mundo aqui, nesse corpo carnal, eu vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e assim mesmo se entregou. E o versículo a seguir. Não anulo a graça de Deus. Pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Você que cumpre os mandamentos da lei e esquece de Jesus Cristo, a graça que Ele fez na cruz, na tua vida é em vão. Você está guardando sábado? Você está jejuando? Você está levando dízimo? Você está ofertando, levando para o homem?
Você quer dizimar a Deus? Você quer ofertar a Deus? Faça uma cesta. E pega uma pessoa que está passando fome e vá lá, abençoe ela. Ela está precisando da bênção. Ela não conhece Deus. Isso é o verdadeiro dízimo que você deve dar. Ajudar os pobres. Não levar para uma denominação e dizer que está dando para Deus, que Deus não precisa do seu dinheiro, não. Deus precisa que você seja grato com o seu irmão, né? Você precisa aprender isso. Dizimei. Deus vai abrir aquilo era da lei, querido. O dízimo foi designado para os judeus, porque tinha uma tribo chamada de Levi. Os levitas eram encarregados, foi separado dessa tribo para cuidar do templo, para cuidar das coisas de Deus. E eles não poderiam trabalhar fora, era só da obra de Deus. Então, os judeus dizimavam. E não era dinheiro, era mantimento. Estuda a Bíblia. Né? A Bíblia são um conjunto de livros, mas nós temos que conhecer a lei, porque a lei, as Escrituras, falava do que nós estamos vivendo hoje, a perfeição de Deus, que é Cristo ressuscitado. Né? Então, você percebeu que uma mensagem que nós estamos falando abrange vários outros assuntos? E a gente tem que estar preparado, tem que estudar. Não é da noite por dia que a gente vai pregar qualquer coisa. Ver as traduções, o significado da palavra, mesmo sem saber hebraico, mesmo sem saber grego, mas a gente estuda aquilo no momento ali, ó. Né? E a palavra entrando no seu coração. Deus age através da palavra. Olha, nos últimos dias que os judeus estavam vivendo lá, Paulo falou, Deus não fala mais da forma que vocês faziam o sacrifício da lei. Depois da cruz, Deus fala de uma forma diferente. Ele não manda recado por homem. Ele manda recado através da sua palavra, pelo Filho. Ele fala através do Filho, que é Cristo. Né? Então você está recebendo o recado aí na tua casa, é a palavra do Filho de Deus, que está na tua Bíblia. Mas minha Bíblia é católica. Tem a palavra de Deus lá. A minha Bíblia é Testemunho de Jeová, tem a palavra de Deus lá. Né? Então, a palavra é acompanhada pela fé, que é o dom. Não é a tua fé. É por isso que às vezes a pessoa veio, eu estava falando da lei, uma pessoa mandou um comentário para mim dizendo, a lei é de Deus. Justamente, a lei de Moisés é de Deus, a lei total é de Deus. Mas tem a divisão, a Torá, o Velho Testamento e o Novo Testamento. E você tem que saber onde começa o Novo Testamento e acabou a lei e começou o Novo Testamento. Viu, querido? Então não é brincadeira não, viu? Mas mesmo você não conhecendo, você acredita em Deus, não acredita? Claro que sim. Então o que vai te salvar na tua vida não é esse teu corpo carnal. Esse corpo vai ser transformado. O que vai salvar na tua vida é o que já veio salvo do céu. Porque o que Jesus fez aqui, lá na cruz, a graça que ele fez, foi para nos salvar desse mundo aqui, ó, do engano religioso que estava aqui quando Jesus veio, estava aqui no mundo, já estava na época o sistema religioso e que está aí dominando coisas. E eu esqueci de falar lá, se as denominações, igreja evangélica, católica, tudo que foi fechado na pandemia, foi tudo fechado. Centro espírita, tudo foi fechado. Se fosse o verdadeiro Deus, o homem ia fechar? Se a palavra diz que porta que Deus abre, homem não fecha. Mas porta que Deus fecha, homem não abre. Você acha que ia ser dessa maneira? A que eu tinha a denominação lá fechou. Quem determinou? O homem. Então não é de Deus. Aquilo lá não era de Deus. Falava de Deus. Deus não agia ali, não age nesse lugar não, querido. Deus age mediante a fé em Jesus Cristo. Você pode estar lá debaixo do pé de pau, você pode estar no seu lar, você pode estar onde quer que esteja. Se você tem Cristo no seu coração, a mente está iluminada com a palavra, você é membro da igreja de Deus.
de Cristo. A verdadeira igreja. Essas que estão aí, eu tinha uma denominação. Arrumei 7 pessoas, fui no cartório e registrei. Pastor, presidente. Toda coisa tem que registrar no cartório. CNPJ. Eu tenho até o estatuto meu está ali. Ó. CNPJ, isso é de Deus? A de Deus está registrada com o sangue de Jesus lá no céu. E a igreja dele foi comprada com sangue. Vamos ver aqui em Atos dos Apóstolos para nós terminarmos aqui, que já deu a hora aqui, ó. Capítulo 20 aqui. Nós lemos lá 20 também. Deixa eu ver se é 20. 20, 28. Atendei, pois, vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo, para pastorear a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu sangue. A Igreja Católica foi fundada no ano 317. A Luterana, 1517. Presbiteriana, 1560. A Batista, 1612. Pentecostalismo foi em 1906. Cristão do Brasil, 1910. Assembleia de Deus, 1911. Nenhuma dessas foi Jesus que foi Deus que fundou. E tem outras mais. Aqui é algumas. Que tem uns anos que elas foram fundadas. A de Cristo, para nós terminarmos, nós vamos aqui em Efésios. Não deu nem para falar a mensagem toda, mas nós continuamos. Vamos ver aqui, capítulo 5. Quando o apóstolo Paulo está falando sobre o lar cristão, a igreja que foi fundada, a verdadeira igreja que foi fundada por Deus, foi esta aqui que eu vou falar. E na Bíblia fala de 2 igrejas. Uma igreja escrava e uma igreja da livre. Se referindo às 2 mulheres que Abraão teve, Agar e Sara. Uma era escrava, foi jogada no deserto. Foi dispensada no deserto com o filho, Ismael. A livre herdou a herança de Abraão, o filho Isaque, que é a igreja. Nós somos filhos da livre. Quem está na escrava está na escravidão. As pessoas que estão vivendo os mandamentos da lei, dando dízimo, fazendo jejum, pagando promessa, fazendo voto, né? Fazendo sacrifício de tolo. Isso aí é da escravidão. Nós estamos na livre. Nós não precisamos fazer nada disso. Sabe por quê? Porque na cruz Jesus fez tudo isso por mim e por você. E como eu recebo essas bênçãos, pastor? Olha, eu estou falando pastor, mas eu estou exercendo o dom. Eu não tenho cargo de pastor. Viu? A verdadeira igreja está aqui. O apóstolo Paulo falava sobre o lar cristão do marido e mulher. Ele fez uma ilustração sobre o casamento humano de um homem e de uma mulher com a igreja de Cristo. Quando Jesus estava aqui, ele citou como se diz, uma parábola de as 10 virgens. Era um casamento judeu. Ele celebrou essa palavra. Era um casamento. O noivo e a noiva. Antes da cruz, a igreja era a noiva de Cristo. Do noivo. Depois da cruz, nós somos a esposa de Cristo. Houve o casamento. Nós somos os membros. Cristo é o cabeça da igreja. Oh, glória, que palavra maravilhosa. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Aqui no capítulo 5 de Efésios, o apóstolo Paulo pregava para os Efésios e ele falava, dava essa ilustração aqui a respeito da igreja. Ó, maridos, amai vossa... Versículo 25. Marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Essa aqui foi a igreja que Jesus fundou com seu sangue lá na cruz. Essas denominações que eu citei aqui, nenhuma ele fundou essas igrejas que eu citei. Aí um irmãozinho católico falou, não, ele fundou a igreja e Pedro foi o primeiro papa. É má interpretação da palavra. Aprenda a interpretar a palavra, querido. Aquela interpretação ali está tudo
negativa, porque no mesmo texto lá em Mateus 18, se eu não me engano, que Jesus fala da pedra, ele fala no versículo adiante, diz que Pedro é a pedra de tropeço. Leia aí na sua Bíblia que você vai ver. Não tem nada a ver com a igreja verdadeira de Deus, de Cristo ressuscitado. Viu? Nós não precisamos de idolatrar nada, de imagens, porque Cristo habita em mim. E eu estou vendo Cristo na minha vida. Eu estou olhando aqui para minha esposa, eu estou vendo Cristo nela. Ela está olhando para mim, ela está vendo Cristo em mim, porque nós estamos aqui numa região celestial em Cristo, porque onde está sendo pregado a palavra de Deus, a verdadeira palavra, a palavra diz que Cristo está presente, Ele habita em nós, e aonde nós nos reunimos, no nosso trabalho, onde nós estivermos, Ele está presente conosco. Por isso que nós temos que saber andar como convém na presença de Deus. Porque nós estamos na graça, nós não podemos andar de qualquer jeito, querido. Viu? Lá na denominação, o homem põe uma doutrina. Eu até falava com um rapaz que era alcoólatra. Eu disse, olha, no dia que você sair de lá, debaixo dessa doutrina, você vai voltar a beber. O rapaz saiu, voltou para a bebida. Ele estava debaixo de uma doutrina de homem. Agora nós estamos debaixo da doutrina do verdadeiro Deus. Conhecendo a palavra, se eu conheço a palavra, eu não vou errar o meu caminho. Porque eu ando no novo e vivo caminho. Então, domingo, querido, nós vamos falar a respeito da nossa posição em Cristo. Você sabe sua posição em Cristo? Sua posição em Cristo é elevada, mas talvez por falta de conhecimento da palavra, que você ainda não chegou no lugar que pregaram a tua posição em Cristo, você não sabe como você está diante de Cristo. Ah, eu tenho que pedir o homem para fazer uma campanha por mim. Deus não opera através de campanha. Deus não opera através de novena. Deus não opera através de oração de homem intercedendo por outro. Isso era antes da cruz. Depois da cruz, o próprio Cristo, o próprio Espírito Santo é quem intercede por mim e por você. Graça e paz.